outro assunto e quero falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma reportagem hoje da Carol Brígido, nossa colunista, e que está sempre atenta nas questões do judiciário. E hoje ela traz uma reportagem bem interessante a respeito de Bolsonaro poder concorrer em 2026. Isso é falado muito entre os bolsonaristas, que Bolsonaro vai tentar derrubar a sua inelegibilidade, que foi decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E agora a Carol Brígido traz os detalhes sobre essas tentativas e as chances disso. Na reportagem da Carol, ela diz que a defesa matou a chance de Bolsonaro concorrer em 2026. Não é ela que diz isso, mas sim os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa apuração da Carol Brígido, os próprios advogados do ex-presidente praticamente enterraram essa possibilidade ao recorrerem no Supremo Tribunal Federal da decisão do TSE. E segundo eles, Bolsonaro tem pouquíssimas chances de recuperar os direitos políticos e poder se candidatar novamente. Não existe mais brecha para a defesa entrar com recurso à condenação do TSE. No Supremo Tribunal Federal, as chances de Bolsonaro são menores, porque a decisão seria tomada pelo colegiado, onde o presidente tem menos apoio, né? Já nas eleições de 2026, a presidência do TSE será do ministro Cássio Nunes Marques e a vice de André Mendonça. Os dois foram escolhidos por Bolsonaro para o Supremo. Vamos lá, Thales, começo com você. Será que foi aí um erro, né? Interessante essa opinião dos ministros do TSE. Falaram que foram os próprios advogados de Bolsonaro que enterraram essa chance do ex-presidente conseguir concorrer em 2026. Será que foi um erro, foi um escorregão? Ou foi algo até pensado aí de eles recorrerem ao Supremo? É muito interessante essa reportagem da Carol. Agora, o que ocorre é o seguinte: a prioridade do Bolsonaro já não é mais voltar a concorrer em 2026. Ele já está convencido, ele e os seus aliados já estão convencidos de que ele não vai conseguir concorrer em 2026. A prioridade do Bolsonaro é não ser preso, é tentar não ser preso, ou se for condenado pelo Supremo, que tudo indica que ocorrerá devido a tantos casos, inclusive o golpe de Estado, roubo de joias, roubo não, contrabando de joias pra, do, do governo federal para tentar se apropriar delas, vacinas, todos esses casos em que o Bolsonaro se meteu. Então, o problema agora é deles, do Bolsonaro e de seus aliados, é tentar evitar a condenação e a prisão. E mais do que isso, em caso de prisão, tentar a anistia. Essa é a prioridade dele. Eleitoralmente, acha que não vai ter condição de concorrer em 2026, já achava que não ia ter condição de concorrer em 2026, e a discussão que tem ali é em torno de quem vai ser o nome que o Bolsonaro vai ungir como seu candidato. É, Tem essa história do Tarcísio, que eu já disse que eu não acredito muito que o Tarcísio vai trocar uma reeleição quase certa ao governo de São Paulo por uma candidatura incerta contra, digamos, o Lula em 2026. Mas a ver ainda. Raquel, como é que você analisa essa estratégia da defesa de Bolsonaro? Olha, Fabiola, a gente já viu acontecer de tudo, né? No TSE e no Judiciário. A gente viu Lula voltar a ser elegível, a gente viu o Sérgio Moro, que era para ter sido caçado, todo mundo dava de barato há um tempo atrás, ser absolvido por unanimidade. Então, assim, a gente já viu de tudo. Eu acho que a apuração da Carolina é sempre muito perfeita e muito precisa, mas no Brasil, assim, até o passado é passível de mudança. Então, é, é muito difícil prever o que pode acontecer até lá. O que a gente consegue é olhar o cenário político com olhos de hoje. Né? Como o Thales estava falando, os planos de Bolsonaro hoje não são ser candidato em 2026. É trabalhar como cabo eleitoral, angariar o maior apoio político que ele puder, indicar um sucessor, alguém que junte os seus votos para poder tentar colocar alguém lá
que tente derrotar Lula. Aliás, uma estratégia muito parecida com a adotada pelo próprio Lula, quando indicou Fernando Haddad, né? Manter o bolsonarismo vivo, assim como Lula manteve o petismo, em condições ali até mais adversas que a de Bolsonaro, porque ele estava preso, e organizar a oposição para tentar manter o movimento vivo, pujante, para voltar, quem sabe, mais para frente. Eu duvido que Bolsonaro tenha abdicado totalmente das suas ambições eleitorais. Nenhum político da envergadura dele, do tamanho que ele tem, com a capacidade que ele tem de movimentar as massas, abdica disso, né? O poder tem um sabor muito forte, ele é muito atrativo. Mas Bolsonaro é inteligente o suficiente para saber que para 2026 está muito perto, que não dá, e que ele tem mais problemas do que isso, né? A grande prioridade dele hoje é não ir preso. Tanto que Tarcísio de Freitas e outros aliados estão trabalhando muito para baixar a temperatura com o Poder Judiciário, para, entre outras coisas, trazer a oposição para mais perto do judiciário e evitar uma prisão de Jair Bolsonaro, e acho que os planos eleitorais de Jair Bolsonaro, eles estão postergados, eles não são para 2026, eles são mais para o futuro. Agora, duvido que ele tenha abdicado de ambições eleitorais no futuro, nenhum político da envergadura dele o faz. E nem o comportamento dele mostra isso, né, Madeleine? Bolsonaro segue aí rodando o Brasil dessa maneira, eles fazem questão de colocar isso publicamente nas redes, explorar isso nas redes, a popularidade dele, né, no Brasil, com seus eleitores. Além disso, agora essa atuação também relacionada ao Rio Grande do Sul.